último dia. Então, nós temos lá as divisões, no caso a divisão sul-americana, os campos que a compõem, e aqui está o mapa do Brasil. Imagine você que os países que estão aqui em cima, Venezuela, Colômbia, pertencem à divisão interamericana, que é a Guiana Inglesa, a Guiana Francesa, e os países da América Central fazem parte da chamada divisão interamericana. Então, a Associação Geral ela é composta por 13 divisões da igreja ao redor do mundo todo, e cada qual tem a mesma estrutura, e essa estrutura está com um propósito apenas: pregação do Evangelho. Então, você começa a ficar se perguntando, mas por que o pastor está falando dessa estrutura que a igreja tem? Porque os recursos da igreja adventista sétimo dia, eles circulam para cima e para baixo nos corredores dessas instituições que nós temos. Igreja local, distrito, associação, união, divisão e conferência geral. 13 diferentes divisões da igreja ao redor do globo terrestre. E o mais maravilhoso é que essa igreja funciona dentro dos princípios da palavra de Deus. Eu quero dizer para você que é um privilégio tremendo, mas eu acho que é maior a responsabilidade do que o privilégio de fazer parte dessa igreja. Eu hoje estava estudando a Bíblia com a Milene, digo melhor, nós estamos fazendo os estudos bíblicos, e eu dizia para ela da responsabilidade que nós temos, e eu via que o olho dela brilhava, né, diante do que nós estávamos conversando a respeito da mensagem que estudamos hoje a respeito. Mas é um privilégio que você e eu temos de fazer parte desta igreja. E quando você imagina que você está aqui num prédio alugado, por exemplo, você começa a pensar o seguinte, que Deus tem um projeto. E o projeto que Deus tem é que você saia desta igreja aqui. E que você passe a assistir na igreja onde você realmente ajudou a construir. Onde você colocou parte do seu suor, das suas orações, do seu tempo, da sua influência e das suas capacidades. Eu acredito no projeto que vocês têm, porque vocês são pessoas sonhadoras, e quem sonha é ousado, e quem tem esperança tem ousadia. Amanhã nós vamos dar sequência a esses momentos de instruções, e quando alguém tiver alguma pergunta é só levantar a mão, que nós daremos a chance para perguntar, e nós daqui da frente responderemos. E nenhuma das informações que eu estou passando para vocês aqui é inválida, porque a Igreja Adventista tem um livro só de regulamentos. Os regulamentos que regem a igreja aqui na América, regem a igreja na América do Sul. Tudo o que eu disser para vocês aqui, vocês podem cobrar na conferência. Eu tenho muita responsabilidade no que eu estou falando. Então, vocês estejam bem atentos, que eu vou passar algumas coisas muito boas para vocês em termos de administração, em termos de gerenciamento de igreja, e vocês vão ter muito maior informação, porque às vezes o que falta para nós é conhecimento de como a igreja funciona por dentro e por fora. Vamos ouvir um louvor neste momento, na sequência vamos ter uma mensagem espiritual da palavra do Senhor. Mediante tua graça, Senhor, conforme o teu querer, aceita-me, lança fora todo o mal que há em mim. Não posso suportar tanta dor. Em meu peito já não há lugar. Renova
ruim. Só tu podes me ajudar, aceita-me. Sou pobre pecadora aqui. Aceita meu pedido de perdão. Vem caminhar comigo, segura minha mão bem forte, aceita-me. E livra-me dos prazeres deste mundo que é ruim. Só tu podes me ajudar, aceita-me. Lança fora todo o mal que há em mim. Aceita meu pedido de perdão. Vem caminhar comigo, segura minha mão bem forte, aceita-me. 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 Louvado seja o nome do Senhor Jesus por este louvor que pede a Deus que nos aceite. Curvemos a fronte para uma oração. Pai de amor e bondade, é tão bom estar em Tua casa, é tão bom estar em Tua presença e saber que o Senhor ouve-nos e o Senhor nos aceita. Obrigado por este louvor da irmã Regineide, que ele possa ter permeado as avenidas do nosso coração e aberto o nosso entendimento para ouvir a palavra de Deus. Que o Teu Espírito nos seja favorável nesta hora. Dá sabedoria a nós todos. A mim, usa o meu entendimento, o meu cérebro, a minha voz, para que aquilo que aqui for colocado seja para a edificação da Tua igreja e que o Espírito Santo possa modelar essa mensagem de acordo com a necessidade de cada qual. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Livro de Jó. Muitas vezes nós temos visto pessoas pregarem esta temática de mordomia cristã. Mordomia cristã é uma doutrina bíblica. Ela tem a ver com a capacidade de todos nós de gerenciarmos, administrarmos aquilo que Deus nos concedeu. O Senhor Deus nos concedeu basicamente 4 aspectos e um quinto agora está sendo mais valorizado também, que seriam 4 T's nas 4 áreas da vida e acrescentaria um quinto T. O primeiro T são os nossos talentos e capacidades que Deus nos deu. O segundo T tem a ver com o T de tempo. Deus deu 24 horas a cada um, 7 dias na semana, e escolheu um dia para si mesmo, para que esse dia seja dedicado para o serviço e adoração a Ele. Deus nos deu um corpo chamado Templo do Espírito Santo, que deve ser cuidado para a honra e glória de Deus. Deus nos deu os tesouros, os bens materiais, dos quais Ele deseja que nós façamos um bom uso, desfrutemos da melhor maneira possível e dediquemos uma parte dos bens materiais a serviço
do progresso e expansão do reino de Cristo aqui na terra. E o quinto T é o T da terra. Deus colocou-nos neste mundo para sermos administradores e Deus espera que você e eu sejamos literalmente verdadeiros ecologistas. Que nós não pensemos que Jesus Cristo veio aqui para salvar a terra em si. Ele veio para salvar as pessoas, mas Deus diz que Ele vai destruir aqueles que estão destruindo a terra. E existe um conceito muito claro, muito distinto e muito visível, palpável, no livro de Jó, a respeito da ideia de gerenciamento e de administração. Quem escreve o livro de Jó é Moisés, o mesmo que escreveu alguns salmos, e escreveu também o livro de Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. E, de acordo com os estudiosos bíblicos, o primeiro livro da Bíblia a ter sido escrito foi o livro de Jó. Se fôssemos colocar os livros numa sequência, o primeiro livro que apareceria na Bíblia seria o livro de Jó. E na sequência, provavelmente, o capítulo 14, 15 de Apocalipse. E daí por diante. Nós não estamos aqui preocupados com cronologia. O livro de Jó começa dizendo assim: havia um homem, capítulo 1, verso 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Nós poderíamos tranquilamente gastar aproximadamente 50 minutos a 1 hora falando só desta parte introdutória no livro de Jó. Mas o que me fascina nesta primeira afirmação de Jó é a maneira como ele introduz o livro. Havia um homem na terra de Uz. Eu duvido, e você também pode duvidar juntamente comigo, que na terra de Uz morasse apenas um homem, mas a Bíblia apresenta, havia um homem na terra de Uz. Mas a razão por que a Bíblia diz que havia um homem é porque este homem, ele foge da rotina normal do currículo dos demais homens daquela terra. A razão por que Jó fala, havia um homem na terra de Uz, ou Moisés diz que havia um homem na terra de Uz, é porque este homem, ele era fora do normal, ele era fora do que é convencional, ele fugia do padrão normal das pessoas. Por isso ele diz, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro, era reto, temia Deus e desviava-se do mal. Eu encontro aqui 4 virtudes preciosas na vida de uma pessoa que é desejável para qualquer um de nós, em qualquer circunstância, em qualquer tempo, em qualquer momento. A primeira virtude dele, a Bíblia diz, este homem era o quê? Íntegro. Sabe o que é íntegro? Esse banco que você está sentado, um dia foi uma árvore em alguma floresta aqui nos Estados Unidos ou em algum lugar ao redor do planeta. Lá estava uma árvore íntegra. Aí foi lá o lenhador e cortou aquela árvore. E passou esta árvore a ter um processo de desintegração. A madeira, a tora foi desdobrada em pranchas. E essas pranchas foram desdobradas e chegou aqui para você em forma de um banco. E eu não sei se esta lateral que está aqui do meu lado direito, lá na floresta, era contígua ou junto desta outra parte que aqui está. Eu não sei. Mas essa madeira passou por um processo de desintegração. Íntegro é o oposto de desintegrado. Jó era um homem que não estava dividido, não estava facetado, não estava mutilado. Jó era um homem que onde ele estava ali com tudo o que ele era, o que ele possuía. Esta integridade de Jó tornou-o um homem digno de sair da galeria dos anônimos para entrar para a galeria dos especiais. Primeira virtude desejável para nós essa noite é a integridade. Não estarmos divididos entre servir a Deus e servir as coisas que este mundo tem para oferecer. Nós não podemos servir a 2 senhores. Ou nós servimos a Deus, ou nós servimos a Deus. Primeira virtude, integridade. Este homem era íntegro. Segunda virtude que é apresentada aí, diz que ele era reto. A retidão é a virtude de alguém que caminha na presença de Deus. Se você seguir os passos deste cristão, que é íntegro e reto,
você verá que por onde os seus pés caminharam, não há sombra de dúvidas, não há margem para outras imaginações. Esta retidão é o que a pessoa diz é acompanhada por aquilo que ela faz, e o que ela faz é também norteado e pautado por tudo quanto ela diz ser. Ou seja, o que ela faz está em perfeita harmonia e sincronia com aquilo que ela é. E o que ela é nos bancos da igreja, ela é no banco da escola, ela é lá no comércio, ela é dentro de casa, ela é na rua, ela é no supermercado, ela é no shopping. Onde quer que a pessoa vá, ela é a mesma pessoa, e isto é muito significativo. Eu tenho muito medo disso. Ano passado, minha família e eu resolvemos tirar uns dias de férias e fomos passear. Fomos para a Bahia. Escolhemos uma praia sossegada. E aquela praia passou a ser a praia nossa daquela semana. Sábado de manhã fomos para a igreja. Eu estava apontado para pregar naquela igreja, porque eu ia para lá, apesar de estar de férias, eu havia combinado com o pastor, estarei por aí, se você precisar de mim, estou à disposição. Ele falou, quero você pregando no sábado. E quando chegamos lá na igreja no sábado de manhã, eu escutei alguém bochichando o meu nome. Pastor Mauro, Pastor Mauro. Quando eu olhei, tinha um banco repleto de ex-ovelhas minhas que tinham saído do Mato Grosso, de Cuiabá, e tinham ido para Porto Seguro, na Bahia também. Eu não sabia que eles lá estavam. Mas ao passarem pela praia, viram a gente ali na praia. E entre eles disseram assim, não pode ser o pastor Mauro. O pastor Mauro está em São Paulo, isso aqui é Bahia, o pastor Mauro não está aqui. E quando eu os vi no sábado de manhã na igreja, eu falei para minha esposa, você vê, não adianta a gente imaginar que a gente está em um lugar distante, que ninguém conheça a gente. E eu falei para eles, falei, é tão bom a gente ser o que a gente é, independente de quem esteja por perto. Há poucos dias eu fui ao aeroporto em São Paulo. Nós estávamos embarcando também para a Bahia, para um encontro de casais. E eu fui ao banheiro. E enquanto eu estava no banheiro, um cara me encarou no banheiro do aeroporto. Eu falei, está esquisito isso aqui. E quando eu vim para fora, o camarada me encarou de novo. E quando eu olhei para ele, ele olhou para mim e falou assim, pastor Mauro, tudo bem? O camarada era de Franca. Porque a gente encontra centenas de pessoas num auditório, e você é um sozinho, e você tem trocentas pessoas te olhando. Então é muito mais fácil você fixar, olhando 40 minutos para uma pessoa, do que uma pessoa conseguir gravar a fisionomia de todos que ali estão. E eu fiquei pensando, não importa o lugar aonde a gente está, a gente tem que ser reto. Não estou contando isso aqui para a minha vanglória, porque eu sou um ser humano cheio de pecados, como você também. Mas Jó era assim. Ele estava aqui, era Jó que ali estava. E se ele não estava aqui, ele estivesse numa outra atividade, ele continuava sendo Jó. Essa é a segunda virtude que nós temos a aprender a respeito. Integridade e retidão. A terceira virtude, diz aí, que ele era um homem o quê? Temente a Deus. O temor a Deus que a Bíblia fala aqui não é medo, mas é o quê? É respeito, é reverência, admiração. Jó, ele tinha uma reverência porque ele contemplava Deus em sua grandeza, ele se sentia pequeno. Ele contemplava Deus em sua santidade, ele se sentia pecador. Ele contemplava Deus em sua infinitude e ele se sentia o quê? Limitado. E quando você contempla Deus na sua grandeza, você é chamado a uma atitude de reconhecimento. Então você diz, Deus é grande, Deus é poderoso, Ele é mais, Ele é tudo, Ele pode. E você é tomado de uma admiração, mas não de medo. O temor que Jó tinha de Deus era respeito, reverência. Jó tinha respeito para com as coisas divinas. E nós não podemos brincar com Deus. Deus é amor, mas Deus é santo. Essa é a terceira virtude de Jó. Ele era íntegro, reto e tinha reverência, respeito para com as coisas sagradas. A quarta virtude deste homem de Deus qual era? Desviava-se do mal.
Jó sabia que era importante ser íntegro, que era necessário ser reto, que era também significativo ser temente a Deus, mas ele não negligenciava a sua responsabilidade de apartar-se do mal. Nós temos diante de Deus, irmãos, um compromisso de desviar a nossa mente daquilo que é ruim. E algumas coisas estão acontecendo na vida de famílias e de pessoas e de casais, que eles estão demorando os seus olhares naquilo que não é puro, naquilo que não é saudável, visitando páginas de internet, sites perigosos, que estão trazendo para dentro do seu próprio cérebro, para dentro do aconchego da família, a presença do próprio demônio, em forma de pornografia, em forma de insinuações ou coisas que tais. E a nossa mente é tão poderosa que aquilo que ali entra, um dia vai sair dali. Então é como uma coisa assim que você tem um magnético que você joga e gruda. Nada pode sair daqui sem primeiro ter aqui entrado. Mas nós temos que ter sabedoria de Deus para vigiar as nossas vistas, os nossos ouvidos, para que nós não permitamos que entre ali coisa que não esteja boa. Eu falei para vocês que nós gastaríamos mais de 50 minutos, eu estou economizando. Esse é o verso 1 do livro de Jó. O verso 2 fala verso 3, digo melhor, fala a respeito da sua família. Ele teve filhos e filhas, e aí o verso 3 fala da sua possessão material. Ele possuía muito gado, aí diz 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, multiplica por 2, e 500 jumentas, eram também muitíssimos os servos a seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. Eu quero salientar aqui uma expressão muito interessante. Na versão que eu tenho aqui da Bíblia, diz que possuía. Eu gosto dessa versão que eu tenho aqui. Essa versão que está aqui na tela é muito boa também. Mas a que eu tenho aqui, ela tem um detalhe especial. Diz que ele possuía. Uma coisa é quando você possui e outra coisa é quando você é possuído. Quando você possui, você é senhor. Quando você é possuído, você é escravo. Você é servo daquilo. Ele possuía muitos bens materiais, mas esses bens nunca passaram a ser para ele mais importante do que o próprio Deus. Então, ele era senhor, não servo, escravo. Ele era dono, não era um escravo a serviço dos bens materiais. E tudo quanto ele possuía estava a seu serviço. E na sequência, o texto seguinte nos ensina a respeito de Jó. Fala agora da sua família. Veja você o verso 4, a harmonia que existia na casa dele. Iam os seus filhos, diz o verso 4, à casa um dos outros. Eram 10, 7 rapazes, 3 moças. E faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar a seus irmãos, as suas 3 irmãs, que comiam a comerem e a beberem com eles. O verso 5 diz algo tremendo. Quando terminava o rodízio de banquetes entre eles, a Bíblia diz que Jó os santificava. E é bonito ler porque a Bíblia diz que Jó os santificava. Ponto. Aí, em seguida, mostra qual era o processo que ele fazia para a santificação de seus filhos. Diz que levantando-se de madrugada muito cedo. E eu quero perguntar, você começou o seu dia hoje com Jesus? Eu comecei o meu dia com Jesus e vou terminá-lo com Jesus. Faz diferença começar o dia com Deus. E quando ele diz aqui que levantando-se de madrugada, não era 5 da manhã, eu tenho certeza que não, porque o sacrifício tinha que passar por uma série de coisas. Uma delas era reunir o gado e então selecionar qual seria o animal que iria ser imolado. E era imolado e sacrificado. Então, era um sacrifício por cada um dos filhos. Este é por fulano, este é por ciclano, este é por beltrano, e cada um deles recebia uma oração especial. Então ele orava, Senhor, eu quero te pedir em favor deste meu filho. E a razão por que Jó fazia isso está aqui clara também no próprio verso. Porque a Bíblia diz que ele oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pensando, talvez. Eu gosto também dessa expressão. Por que talvez? Porque você sabe muito bem o que você legou para seus filhos.
Você sabe que tipo de valores, que tipo de princípios você passou para a próxima geração. Só que você não pode decidir por seu filho, você não pode decidir por sua filha, você sabe o que você passou, mas em algum momento ele poderá receber a influência de amizades, a pressão do grupo, e ele poderá fazer decisões e escolhas que não são as melhores. Então, Jó diz, talvez, ele pensava, talvez meus filhos tenham o quê? Pecado. Confiar é bom, mas conferir é melhor. Eu trabalhei com um presidente que dizia assim, filho, confiar é bom, conferir é melhor. Nós sabemos o que passamos para nossos filhos, mas nós não sabemos que decisões eles vão tomar. Talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Olha que interessante. Um homem preocupado com a sua própria família. Este é o perfil de Jó. Moisés diz assim, vou contar a história para vocês. Conheçam o figurante principal, o perfil social, espiritual, psicológico, financeiro e tudo mais. Este é o perfil de Jó. Aí você imagina, puxa vida, um sujeito desta estirpe é céu garantido e vida tranquila? Não, lê do engano. A partir do verso 6, Moisés muda o enredo da história. Aí ele fala assim no verso 6, certo dia, os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor. E veio também Satanás entre eles. Olha que interessante isto. Não existe um ser tão intruso, tão abelhudo. O que você pensar é ele. Ele se apresenta. E nem sempre ele se apresenta com a sua real identidade. Ele está sempre envolto em algum tipo de ludibrio. Sempre envolvido em algum tipo de trapaça. Ele nunca vem com a sua verdadeira identidade. E ele veio se apresentar juntamente com os filhos de Deus. E então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? Ele respondeu a Satanás, ao Senhor, eu venho de rodear a terra e passear por ela. Então disse o Senhor a Satanás, observaste a meu servo Jó? Não há ninguém na terra semelhante a ele, o homem íntegro e reto que teme a Deus e que se desvia do mal. Respondeu Satanás ao Senhor, teme Jó a Deus em vão? Acaso não o tens protegido de todos os lados a ele e a sua casa e a tudo o que tem? A obra das suas mãos abençoaste e os seus bens se multiplicam na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo o que tem, e ele certamente blasfemará de ti na tua face. Então disse o Senhor a Satanás, muito bem, tudo o que ele tem está no teu poder, mas somente contra ele não estendas a mão. E então saiu Satanás da presença do Senhor. Eu tenho uma mania de perguntar para as pessoas que eu tenho encontrado aqui, você de onde é? Aí eu perguntei para um rapazinho aqui, filho do Osni. Ele falou assim, eu sou americano, mas meu pai é de Duque de Caxias. Se eu perguntar para você já foi ao Rio de Janeiro alguma vez? Quantos aqui já foram ao Rio de Janeiro? Olha aí. Se eu perguntar para você se você viu o Cristo Redentor e você me disser assim, não, não vi, eu vou falar, desculpa aí, você não foi ao Rio. É ou não é verdade? Cartão postal do Rio de Janeiro. É o Cristo Redentor, Copacabana. Vou falar muito mais, senão ele vai ficar muito cheio, né? Mas uma das maravilhas do mundo é o Rio de Janeiro. Salvaguardando a bandidagem, claro. Queridos, Deus perguntou para o Satanás, e você de onde vem? Ele falou assim, eu venho da terra, e de passear por ela, sou dono de lá. Deus pergunta assim, observaste, meu servo Jó? A palavra aqui é forte, é observar. Você sabe o que significa observar, não sabe? Você já me observou? Não, você não me observou ainda, não, você só me viu. Porque se você me observar, você vai ver todas as cicatrizes que eu tenho. Eu tenho uma aqui, eu tenho outra aqui, eu tenho outra aqui.
Tenho várias cicatrizes. Observar é tirar tempo para olhar detalhadamente. Foi um desafio que Deus perguntou para Satanás. Você já observou Jó? Já pensou, Gilmar? A pergunta, Deus falou assim para Satanás: observaste meu servo Jó? E falou assim: quer saber como é que é ele? Ele é íntegro, ele é reto, ele teme a Deus, ele desvia-se do mal. Que privilégio. Já pensou, Preta? Deus falar assim: você já viu a Preta? Ela é íntegra, ela é reta, ela teme a Deus, desvia-se do mal. Já pensou, Ineida, que privilégio? Deus perguntar assim: já observaste a Ineida e o Wilson, que casal simpático, batalhador, íntegro, reto, temente a Deus, bons pais. É tão bom quando alguém fala bem da gente. É ou não é verdade? Eu tenho muito medo quando alguém fala assim: conhece o Maurão? Né, Ruiz? Do tempo de colégio e tal. Então, queridos, eu conhecia um pouco o Ricardo desde a África, sem nunca tê-lo encontrado diretamente, né? Passamos um tempo mais ou menos perto lá, mas quando eu encontrei, eu tive que me identificar e ele também teve que identificar. Quando Deus perguntou isso para o diabo, para Satanás, Deus estava dizendo o seguinte: ele é o meu cartão de visitas. Olha que privilégio. Aí o diabo olha para Deus e fala assim: é claro, o senhor comprou o sujeito. Olha quanto gado ele tem. Olha quantas ovelhas ele tem, quantas juntas de bois. Olha quanto de terra ele possui. O senhor acha que ele seria maluco de virar as costas para ti? O senhor comprou o camarada. E hoje, queridos, muita religião por aí está passando essa ideia de que Deus é o Deus da prosperidade, que você dá o dízimo, Deus vai fazer você ficar rico. Para com mentira. Deus não prometeu que vai fazer ficar ninguém rico. Ele prometeu que o seu pão e a sua água serão garantidos. O meu Deus, segundo as suas muitas misericórdias, suprirá cada uma das vossas necessidades. E tem líderes religiosos por hoje dizendo assim: você pode decretar em nome de Jesus que carro você quer comprar, que apartamento você quer comprar, em que cidade, em que lugar. Não é assim que funciona. Nós não somos pregadores do evangelho da prosperidade. Nós pregamos e vivemos o evangelho da fidelidade. E quando Satanás afrontou Deus dizendo: o senhor comprou o camarada com tanta coisa, Deus falou assim: tudo bem, é o que você pensa, eu respeito. Tudo o que ele tem está em suas mãos, a vida dele não, pertence a mim. E quando você lê o texto bíblico, eu vou economizar um pouquinho do tempo da leitura, Satanás saiu dali, e aí vem o relato bíblico que o que estava acontecendo foram 4 tragédias, uma atrás da outra. Eu vou ler rapidamente as tragédias. Jó estava lá na casa dele, e de repente chega um servo, e diz assim, estou lendo o verso 14. Os bois lavravam, e as jumentas pastavam junto a eles, e deram sobre eles os sabeus, e os tomaram. Aos servos mataram ao fio da espada, e só eu escapei para trazer a notícia. Verso 16. Estando este ainda falando, veio o outro e disse: fogo de Deus desceu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer a notícia. E estando este segundo falando, veio agora o terceiro, verso 17, disse: dividindo-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos, e os tomaram, e aos servos mataram ao fio da espada, e só eu escapei para trazer a notícia. E o verso 18 fala que chega agora o 4º servo. Estando este ainda, o terceiro falando, veio o outro, que era o 4º servo, e disse: teus filhos e tuas filhas estavam comendo e bebendo vinho em casa do irmão mais velho, quando de repente sobreveio um grande vento da banda do deserto. Deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram, e só eu escapei para trazer a notícia. Hoje acho que foi o estado de Illinois que foi atacado por uma tormenta lá, e algumas casas foram destruídas,
E eu não sei quantos morreram que eu não consegui pegar toda a notícia. Mas olha que miséria. O que estava ruim ficou pior, e o que estava pior ficou arruinado. Eu não sei o que já aconteceu na sua vida, mas eu me lembro no ano de 1989, eu passei por um momento difícil, a minha casa foi roubada. E antes que ela fosse roubada, na semana anterior, um muro mais alto do que essa parede aqui assim, caiu em cima de uma belina que eu tinha. A belina virou um pastel debaixo do muro. Então, numa semana, o muro caiu em cima do meu carro. Na outra semana, os caras roubaram a minha casa. Eu viajei, estava lá longe viajando. Então, eu recebi a notícia que meu pai tinha passado mal e tinha tido um ataque cardíaco. E quando eu cheguei lá, fui levar meu pai para o hospital. E na sexta-feira, meu pai saiu do hospital dentro de um caixão morto. Então, em menos de um mês, o meu carro foi destruído, a minha casa foi roubada e meu pai morreu. Eu falei, espera aí, aí é demais. Servir a Deus quando tudo vai bem, quando as contas estão azuis, quando a saúde vai a 1000 por hora, a sua família está toda integrada, está tudo bonito, está tudo redondinho, como diz na gíria, é fácil. Mas quando as coisas começam a ficar upside down, e que você fica, sabe, o chão some dos seus pés, e que você olha para um lado, você não vê saída, você olha para o outro, não vê por onde entrar e não vê por onde sair. É nessa hora que você tem que lembrar o que diz o livro dos Salmos: ergo os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? E o pior, Jó não sabia do que estava acontecendo. E quando Jó recebe essa série de notícias ruins, tão terríveis, eu me senti muito mal, dentro de um mês perder tanta coisa. Agora imagina Jó. A Bíblia diz que Jó levantou-se, rasgou as suas vestes, colocou terra na cabeça e falou: olha, quer saber de uma coisa? Eu vim a este mundo nu, e nu eu voltarei. O Senhor Deus deu, o Senhor Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Passado algum tempo, uma nova reunião, Satanás aparece de novo. E Deus então pergunta: e aí, como é que foi lá? Como foi? Enquanto existe vida, existe esperança. O Senhor põe a mão agora na vida dele, na saúde dele, o Senhor vai ver se ele não vai blasfemar de ti na tua face. Deus falou assim: ele ainda retém a sua integridade, muito embora o incitasses contra mim, sem causa, para o destruir. Põe a mão na saúde dele e o Senhor vai ver. Deus falou: ok, a vida dele me pertence, então você vai lá. E a Bíblia diz, irmãos, no capítulo 2, que Jó foi acometido de uma doença, que ele era uma ferida só, desde a planta do pé até o alto da cabeça, que era tão terrível aquilo, que ele não conseguia se coçar, aquilo ardia muito, que ele usava um pedaço de cerâmica, tem versão bíblica que diz que ele usava um caco de telha para se coçar. E eu fico imaginando que, conforme ele ia se coçando, aquilo ia roçando a sua pele, ia caindo pedaços e placas de carne, junto com mosquitos e com vermes. Porque ele fala assim: o meu corpo se vestiu de verme. A minha pele, ela está toda apodrecida, purulenta. Ele diz, de maneira muito clara, que o hálito dele era insuportável. Está no capítulo 2. O diabo destruiu os filhos, os servos, o gado, as ovelhas, os camelos, jumentas, os bois. Mas o diabo poupou quem? A mulher de Jó. E você sabe que mulher é tremendo. Mulher, ou é uma bênção ou é uma maldição. E vocês, mulheres, saibam disso, que vocês podem ser bênção ou maldição. E o diabo pegou aquela mulher de Jó e falou assim: eu vou cutucar essa infeliz agora. E falou para ela assim: você agora vai ser o meu aguilhão. E quando a mulher de Jó viu Jó naquela situação, falou assim: Jó, eu casei com você, você era bonito, você está podre. Jó, eu casei com você, você era saudável, você está doente. Jó, eu casei com você, você era rico, agora você é pobre. E ela olha para Jó e fala assim: por que você não roga uma praga para cima de Deus e morra, seu infeliz? Ela esqueceu do voto, que era na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, na prosperidade e na adversidade.
E Jó, irmãos, naquele sofrimento, a pele dele cheia de bichos, os mosquitos em volta, ele se coçando ali, não conseguia parar. Ele olhou para a mulher e falou para ela assim: como fala qualquer doida, assim falas tu. Receberíamos nós de Deus apenas o bem, não o mal. Eu costumo brincar de vez em quando. Eu imagino Jó falar para ela assim: tem um tanque cheio de roupa para lavar e tem uma pia cheia de louça para você cuidar. Vai lavar louça, passar pano na casa, mulher. Vê se não me incomoda. Mas ele não falou isso. Ele falou assim: mulher, eu estou sofrendo, mas eu não desisto do meu Deus. E eu quero nesta hora dizer para vocês que eu vou resumir a minha prédica desta noite. Tinha muito mais o que falar. Mas eu pergunto para você: por que é que você serve a Jesus? Qual é a motivação que você tem para estar na igreja essa noite? Qual é a motivação que você tem para guardar o sábado? Qual é a motivação que você tem para dar uma oferta na igreja? O que é que move você para devolver o dízimo? Você é daqueles que tem medo, quando a Bíblia fala assim, que se você não devolve o dízimo, você está roubando a Deus, então para não roubar a Deus e para não ficar no inferno, você então dá o dízimo para evitar o inferno? Se você faz a devolução disso como uma apólice contra o inferno, você vai para o inferno com dízimo e tudo. Não é isso que Deus espera de você? Por que você serve a Deus? E para quê? Eu era um garotão de uns 12 anos de idade. Minha mãe veio do catolicismo. Nós éramos católicos. Eu fui batizado quando tinha 9 anos de idade, na igreja adventista. Mas a minha mãe, ela era assim, eu acho que o Bin Laden tinha algum gene da minha mãe, ou a minha mãe dele, que minha mãe era terrorista, eu nunca vi daquele jeito. A minha mãe praticava o terrorismo espiritual com a gente. Mas como é que era isso? Ela falava para a gente: se você não for obediente, Deus vai te castigar. Eu tinha medo desse negócio de castigo. E uma sexta-feira, a mãe fazia sempre uma torta de banana. E eu lembro da receita: era açúcar caramelizado no fundo da forma, banana nanica fatiada, um pouquinho de canela, uma massa de pão de ló por cima e colocava no forno. Quando aquilo estava no ponto de assado, aquilo buscava você longe no quintal. Naquela sexta-feira o bolo estava mais cheiroso do que nunca, e eu com a fome que eu estava. E sem juízo eu cheguei, entrei na cozinha, abri o forno, meti a mão para pegar o bolo na forma. Irmãos, aquilo fritou os meus dedos. E eu pulava dessa altura e gritava: ai meu dedo, ai meu dedo. E minha mãe naquela época, tudo o que ela sabia, era pouco, mas ela sabia alguma coisa. E ela entendia que se passasse menta, e tinha aquela pasta de dente Colinos. E minha mãe pegou aquela pasta e colocou meio tubo de pasta de dente dos meus dedos, e ela perguntava para mim: está doendo? Está doendo? Claro que está. E chorava e desesperava. E eu, naquele ardor que eu estava, ela falava assim: pois é, se você não for obediente, quando Jesus voltar, vai queimar o corpo inteiro. Você imagina? Eu cheguei a dar uma estremecida. E eu falei: eu estou no sal, porque moleque, né, 11, 12 anos. Queridos, no final de semana, o meu pastor fazia uma série de conferências e falava sobre a volta de Jesus naquela noite. E ele falou sobre a destruição dos ímpios. E ele falou assim que iria chover fogo e enxofre do céu. E que o diabo ia ser lançado num lago de fogo ardente. E todos os desobedientes iriam com ele. E eu cheguei em casa e tentava dormir aquela noite. E não conseguia conciliar o sono, aquele desespero, aquela angústia. E quando eu caí no sono, eu fui tomado por um nightmare, um pesadelo. E o meu pesadelo, acredite você, era com a volta de Jesus. E na minha cabeça, sabe o que eu tinha? Eu tinha assim a imagem de um Deus sentado num trono que tinha 3 instrumentos de tortura. Número 1, Deus tinha um chicote. Desobedeceu? Apanha. Se fosse esperto o suficiente para escapar do chicote, havia um segundo instrumento de tortura. Sabe o que era? Uma foice com um cabo comprido. O camarada corria, ele, cabeça para um lado, corpo para o outro. E se conseguisse escapar do segundo instrumento de tortura que Deus tinha, que era a foice, tinha um lança-chamas. Consome, Senhor. Você imagina a minha cabeça como estava.
E eu tentando dormir, veio o pesadelo e eu sonhei que Jesus estava voltando. E eu corria tanto e tinha aquelas bolas de fogo enormes, assim, grandes mesmo, que não tem nada a se comparar aqui. E eu corria, quanto mais eu corria, mais fogo vinha para me queimar. E eu queria gritar e não conseguia. E quando eu consegui soltar o grito, lá do meu quarto eu gritava, fogo, fogo! E quando a minha mãe escutou gritando, fogo, fogo, a minha mãe acudiu, fogo aonde, menino, fogo aonde? Eu falei, fogo, fogo. Aí acordei, suado, desesperado. Essa era a imagem que eu tinha de Deus. Ou eu obedecia, ou eu ia morrer queimado. Mas Deus não deseja que você o sirva por medo de consequências. Deus é o pai que no dia da formatura está lá, assentado no auditório, e quando chama pelo nome do filho, ele fala assim, estão vendo, aquele é meu filho. Eu tenho toda a alegria do mundo em ter este meu filho ao meu lado. Você entende o Deus que você tem? É esse Deus. Ele sabe quem você é. Ele conhece o seu mundo. Ele é maior do que os astros, maior do que as estrelas. Esse mesmo Deus quer tomar conta da sua vida e quer que você o sirva, não por um medo de ficar de lado de fora do céu. Deus quer que você o sirva porque Ele te ama e quer tê-lo do lado dele, somando nas fileiras daqueles que estarão com Ele para a eternidade. Eu quero convidar a Lidiane neste momento para cantar esta música. Esse mesmo Deus conhece a sua vida. Ele conhece o seu mundo. E é Ele quem pode fazer a melhor obra na nossa existência. Você gostaria esta noite de dizer, Deus, eu quero te servir, não pelo medo. Eu quero te servir por amor, em resposta ao que o Senhor fez por mim na cruz do Calvário. Ele habita nas altas estrelas, mas Ele conhece o seu mundo. Você deseja, nesta noite, tomar uma decisão ao lado de Jesus? Em algum momento desta música que o Espírito Santo falará ao seu coração, enquanto a Lidiane canta, eu convido você para se levantar e dizer, Senhor, eu quero ter uma vida de serviço por amor, não pelo medo, em resposta de gratidão e louvor ao teu nome. Ouça essa música. E se o Espírito Santo de Deus falar ao seu coração, eu digo para você, em algum momento desta música, coloque-se de pé, que eu quero fazer a dedicação da sua entrega a Jesus esta noite. Meu Deus habita acima das estrelas, honrado pelos anjos, seu nome tem poder. Reina sobre todo o universo, em sua autoridade rege as nações. Esse mesmo Deus conhece a tua vida, conhece o teu mundo, conhece o teu ser. Ele sabe tudo o que sentes, vê dentro da alma. Esse Deus é o Deus que tudo vê. Deus que tudo vê. Meu Deus está além do infinito, também está bem perto do teu coração. Ele não oculta o seu amor e sempre está
disposto a suavizar a tua dor. Meu Deus é mais sublime que as riquezas, o amor que excede as grandezas está em teu coração. Conhece os humildes e contritos, dá alívio aos aflitos e nunca vai negar-te a mão. Esse mesmo Deus conhece a tua vida, conhece o teu mundo, conhece o teu ser. Ele sabe tudo o que sentes, vê dentro da alma. Esse Deus é o Deus que tudo vê. Esse Deus ainda chora as tuas lágrimas, conhece tuas lutas e sabe os porquês. Ele é o autor da tua vida. Ele vai sarar tuas feridas. Esse mesmo Deus conhece a tua vida, conhece o teu mundo, conhece o teu ser. Ele sabe tudo o que sentes, vê dentro da alma. Esse Deus é o Deus que tudo vê. Deus que tudo vê. Obrigado, Lidiane. Vamos orar ao Senhor. Pai, é tão bom quando nós deixamos a palavra falar. Obrigado porque Jó foi um servo íntegro, reto, temente a Deus e desviou-se do mal. E serviu a Deus porque amava a Ti e para honrar e glorificar o Teu nome. O Senhor é o Deus que tudo vê e o Senhor pode curar nossas feridas. E esta noite, ao sairmos da Tua casa, nós não queremos de jeito nenhum sair da Tua presença, queremos a Tua presença ao nosso lado. Que o Senhor nos conduza nas veredas da justiça os nossos pés, por amor ao Teu nome. Obrigado, Deus, pela mensagem desta noite, pela presença dos nossos irmãos e irmãs. Obrigado, Pai, pelos nossos convidados. E agora, quando vamos sair, nós queremos sair seguros da Tua bênção, cuidado e proteção. Nós oramos humildemente, rogando-Te o perdão do nosso erro, do nosso pecado. E o fazemos em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém, Senhor. Dê um abraço na amiga ou no amigo ao seu lado, no seu sogro, na sua sogra. Diga para ele e para ela, que bom que você veio, que bom que você está.